As imagens que você vai ver agora foram feitas e usadas como prova da Polícia Rodoviária Federal na operação que desbaratou uma quadrilha acusada de roubar, desviar e adulterar combustível. Você vê a imagem desse caminhão que se aproxima. Esse caminhão está levando combustível. Está sendo levado para um local onde os criminosos vão tirar a gasolina e vão colocar água. A gasolina retirada era vendida ilegalmente por fora. A gasolina que recebia água era distribuída para os postos de maneira fraudulenta. Os postos não iam saber como é que não iam saber. Então aqui está a retirada do combustível. Essa imagem mostra o momento em que é feita a retirada do combustível. O homem que aparece nas imagens não foi preso pela polícia porque, segundo a polícia, ele estava trabalhando, ilegalmente, mas estava trabalhando a serviço de alguém. Então, por isso o Ministério Público do Trabalho entrou no caso na medida em que foi constatada relações ilegais de trabalho. Aí ele aparece na imagem retirando o combustível. Ele aparece nessa imagem quebrando os lacres, porque esses caminhões vêm lacrados, para evitar justamente a fraude, para dificultar a ação dos bandidos. Mas aí eles conseguiram retirar o combustível, quebrando o lacre, e depois de retirar o combustível, vendia parte desse combustível para pessoas que iam lá comprar R$ 2,50 e o resto eles completavam com água. Um rapaz que aparece nas imagens retirando o combustível, tirava uma parte para ele, 20 litros, para ele utilizar no carro dele. Era a forma de pagamento dele. É impressionante a maneira como atuavam essa turma, como atuavam esses criminosos. Resultado, operação e prisão de 22 pessoas no estado do Piauí. 11 delas prestando depoimento no GAECO. Thiago Melo tem as informações para nós, direto do grupo de atuação aí do Ministério Público. Thiago Melo, boa tarde. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. E entre essas pessoas que se beneficiavam da subtração, do furto desse combustível, há a acusação sobre um advogado que se encontra preso neste momento. Informação já confirmada que este advogado, há conversas dele, portanto, isso indica que houve interceptação telefônica durante essa operação, há conversas dele pedindo combustível, gasolina, para um ex-funcionário dele, identificado apenas pelo nome de Américo. Esse funcionário intermediaria a entrega do combustível ao advogado, que não nega que efetuou a compra de combustível. Essa compra que não era feita em postos como o cidadão comum costuma fazer. Nós conversamos com um advogado que está atuando em defesa deste advogado, esse membro da Ordem dos Advogados do Brasil, e ele disse que vai usar na defesa do cliente que o advogado não sabia que se tratava de combustível furtado. Ele não sabia a origem, portanto, não pode ser considerado membro ou partícipe dessa grande organização que foi desbaratada pelo Ministério Público com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O advogado questiona também, e inclusive já entrou com pedido de revogação da prisão dos dois, do advogado e do funcionário que intermediava, alegando que é imputada aos dois a conduta de associação criminosa. O advogado entende que existe um equívoco nisso, porque para ser considerado uma associação criminosa, a lei prevê que exista pelo menos 3 pessoas. O advogado diz, portanto, que a relação do advogado cliente dele seria apenas com o ex-funcionário, portanto, haveria apenas os dois, isoladamente dos demais que estão presos. Se essa tese dele vai prosperar e se a prisão temporária vai ser revogada, isso a gente ainda aguarda para saber, mediante o posicionamento do Poder Judiciário. O que nós sabemos também, e a gente vai dar agora essa informação que nós apuramos junto a uma fonte segura da Polícia Rodoviária Federal, que não são 22 presos. Houve um erro na contagem e um preso foi contado 2 vezes. São 21 presos dentro dessa operação denominada Estanque. Foram expedidos 23 mandados de prisão.
20 deles foram cumpridos ontem, já contabilizando as pessoas que se entregaram na sede da Polícia Rodoviária Federal à noite. E uma pessoa foi presa por situação de flagrante. Ela estava cometendo um crime, o crime estava em andamento quando a polícia deflagrou a operação e essa pessoa foi presa em flagrante, totalizando, portanto, 21 prisões. Se foram expedidos 23 mandados de prisão, portanto, restam 3 a serem cumpridos. Um deles uma dessas pessoas que é considerada procurada no momento é cliente deste advogado com quem nós conversamos e o advogado está negociando com o Ministério Público a apresentação desse homem que é considerado procurado. Um segundo considerado foragido está no estado do Goiás. A Polícia Rodoviária Federal manteve contato com ele, houve uma negociação, ele ficou de se entregar num posto da PRF lá no estado do Goiás, mas não se entregou. E um terceiro foragido, esse a polícia não tem informações de onde ele esteja, está em lugar considerado incerto e não sabido, e o trabalho de inteligência da polícia tenta encontrar alguma pista para pegá-lo, para buscá-lo e cumprir esse mandado de prisão para completar os 23. No momento, o promotor coordenador dessa operação, Rômulo Cordão, juntamente com o procurador do trabalho, procurador Edno Moura, estão interrogando os suspeitos presos justamente com o objetivo de individualizar a participação de cada um deles. Depois, saber se ainda há necessidade deles ficarem presos até o fim do prazo de 5 dias da prisão temporária ou se eles já podem ser liberados enquanto a investigação prossegue. Essa operação foi denominada estanque por 2 aspectos, Joelson. O primeiro vem do verbo estancar, parar, cessar um crime em andamento. E o tanque diz respeito ao recipiente onde era guardado esse combustível que era subtraído, furtado e depois revendido. Joelson, é com você. Obrigado, Thiago Melo. Obrigado, Thiago, pelas informações. Portanto, você vê as imagens, inclusive, dos presos que foram levados aí para prestar depoimento. Hoje, 11 pessoas que foram prestar depoimento. Aí, ó, chegada da turma, foi lá, tal, todo mundo enfileidiano, algemado, para prestar o depoimento, dizer como é que é essa história de roubar combustível, de adulterar combustível, de desviar o combustível aí na sede do GAECO. É muita gente para ser ouvida, né? 11 de 21, 11 pessoas para serem ouvidas. O advogado está se defendendo, dizendo que não sabia que a gasolina era roubada ou sei lá o quê. Agora, comprar gasolina nessas condições, em tanque de plástico, na casa das pessoas, dá para desconfiar que não é uma gasolina de origem ilícita, né? Dá para desconfiar. Eu desconfiaria. Não sei se um advogado tem percepção para isto. Devo deduzir que sim, mas não posso afirmar. Quem sabe? Então, vamos ver o que é que vai dizer a investigação aí a partir de agora.